Fala, criminalista, tudo certo? Seja bem-vindo ao Simplificando Direito Penal aqui no YouTube. Gente, nesse vídeo você vai aprender todas as diferenças entre crime e contravenção penal. Crime e contravenção penal, qual que é a diferença? Você vai aprender todas elas aqui nesse vídeo, beleza? Então deixa o like, já chega rasgando o like, porque a gente vai começar a aula sem enrolação nenhuma, beleza? Vamos lá, gente. Primeira coisa, no direito penal brasileiro existe a infração penal, que é gênero. Infração penal é gênero. Primeira coisa que você tem que saber. O que é uma infração penal? Você vai saber agora. É gênero. Que se subdivide em duas espécies. Crime e contravenção penal. Isso é a primeira coisa que você tem que saber. Infração penal é gênero, que se divide em crime, também chamado de delito. Crime e delito são sinônimos no direito penal brasileiro. Tá bom? Crime e delito são sinônimos no direito penal brasileiro. Então, infração penal gênero, depois crime e contravenção penal também é uma espécie. Tudo bem? Infração penal, que se divide na espécie crime e na espécie contravenção penal. Agora, quais são os sinônimos de contravenção penal? Porque pode aparecer na sua prova sinônimos que você pode errar uma questão por não saber um termo que é sinônimo. Olha só, a contravenção penal também é chamada de crime anão, delito liliputiano ou crime vagabundo. A expressão crime anão, delito, ou crime liliputiano ou crime vagabundo, na verdade, tecnicamente falando, ela é errada. Porque crime é uma coisa e contravenção é outra. Então você não pode chamar uma contravenção de um crime anão. Mas, para fins de prova, para fins de doutrina, existe muito doutrinador que gosta de inventar termo. Tá, eu trouxe para vocês os sinônimos de contravenção penal. Crime anão, porque é um crime pequenininho. O delito liliputiano, lá por causa das viagens de Gulliver, né? Tem aquela cidade Lilliput, que é pequena. E crime vagabundo também, uma expressão aí jocosa que faz referência à contravenção penal. Então, feita essa introdução inicial, a gente sabe que pelo menos o sistema brasileiro adotou o sistema dualista, né? O sistema binário em relação à infração penal. Por quê? Porque existe crime de um lado e contravenção penal de outro. Agora, o que você tem que saber é que, ontologicamente falando, eu vou até colocar aqui para vocês. Ontologicamente falando, não há diferença entre crime e contravenção penal. Apenas axiologicamente falando. Ou seja, valores. A diferença entre crime e contravenção penal não é na essência, e sim no valor. Ou seja, uma infração penal de pequeno valor, de valor reduzido, o legislador entendeu como bem colocar em contravenção penal. E aquela que tem um valor maior, uma gravidade maior, o legislador entendeu imputar aquilo como crime. Então, ontologicamente falando, não tem diferença. Apenas axiologicamente falando, isso aqui pode cair na sua prova. Inclusive, eu já vi questão de concurso falando isso. A distinção entre crime e contravenção penal é ontológica. Errado. Porque ontologicamente falando, não há diferença entre essas espécies, ou seja, crime e contravenção penal. Tudo bem, gente? Agora vamos às diferenças de fato. Primeira diferença, o tipo de pena privativa de liberdade. O tipo de pena privativa de liberdade. Porque o crime, a gente sabe muito bem que o crime, ele tem a reclusão, a detenção ou a multa. São três. Na contravenção penal, não. Na contravenção penal, não existe nenhuma contravenção penal que a pessoa que respondeu, que cometeu a contravenção penal, vai ter uma reclusão, uma detenção. Não. É prisão simples e ou multa. Prisão simples. Assim como não existe prisão simples lá no crime, não existe reclusão e detenção na contravenção penal. Então, crime é reclusão, detenção e multa, e contravenção penal é prisão simples e multa. Essa é a primeira diferença que você precisa saber. A segunda diferença é na espécie de ação penal. O crime, ele pode ser de ação penal privada e de ação penal pública, né, condicionada ou incondicionada. E na contravenção penal, isso aqui é pegadinha de prova. Na contravenção penal, a ação penal será sempre pública e incondicionada. Por mais que contravenção penal seja de menos relevância do que um crime, né? Não era para ser de ação penal pública e incondicionada, porque tem menos relevância, era, sei lá, ação penal privada, enfim. Mas tá na própria lei de contravenções penais. Inclusive, eu sugiro que você leia, porque a maioria das diferenças a gente extrai da própria lei, né? Você coloca assim, LCP no Google, pega o site do Planalto e você lê, que nos primeiros artigos vai estar lá tudo isso. Na ação penal, na contravenção penal, só existe ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Essa é a segunda diferença que você tem que saber.
Vamos para a terceira, as regras de extraterritorialidade, ou seja, a aplicação da lei fora do território brasileiro. E no crime, admite a extraterritorialidade da lei penal. A gente admite, a gente pode aplicar a nossa lei brasileira para crimes cometidos no exterior, a gente sabe muito bem disso, né? Artigo 5º e tudo mais. Contravenção penal, não se admite a extraterritorialidade da lei, tá bom? Então, se você cometer uma contravenção penal fora, essa contravenção penal você não vai responder por ela fora do território brasileiro, porque não há extraterritorialidade de contravenção penal. Isso aqui também vai cair na sua prova, eu tenho certeza. Tá gostando do vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal, que eu vou saber que está gostando desse tipo de conteúdo. Gente, a próxima, a punição da tentativa. Isso aqui, muita gente fica em dúvida, porque ó, o crime, a gente sabe muito bem que pune-se a tentativa, né? O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, considera-se o crime tentado. Agora, na contravenção penal, não se pune a tentativa, por questões de política criminal, porque a contravenção penal já tem as penas muito pequenas, é prisão simples, é multa, então são alguns meses. Imagina se fosse punir a tentativa de contravenção penal. Seria praticamente zero a pena. Então, por questões de política criminal, para não ter uma inflação de penas, enfim, o legislador entendeu por bem não punir a tentativa de contravenção penal. Agora, não se esqueça, porque eu já vi cair em prova. Eu vou até aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Não é que não se pune a contravenção penal, a tentativa de... Vou voltar. Não é que não se pune a tentativa de contravenção penal, que ela não é possível acontecer. Ou seja, é possível haver a tentativa de contravenção penal, só que ela não é punível, tá? Uma coisa é ser possível e outra é ser punível. Existe a possibilidade de haver, no caso concreto, uma tentativa de contravenção penal. No entanto, ela não será punível pelo ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, pela lei de contravenções penais. Tudo bem, gente? Vamos para a próxima diferença aqui, ó. A competência para processo e julgamento. Porque o crime, ele pode ser tanto julgado na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Contravenção penal, apenas Justiça Estadual. Tudo bem? Aqui não tem muito o que falar. Mais uma diferença, isso aqui é importante, a atualização do pacote anticrime, né? O tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade para os crimes é de 40 anos. Antes do pacote de crime, esse tempo era de 30 anos, né? Mas agora mudou, o artigo 75 do Código Penal sofreu alteração em relação à lei anticrime e aumentou para 10 anos o tempo máximo de pena, o tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. 40 anos para o crime e para contravenção penal, 5 anos, tá bom? 5 anos é o limite de cumprimento da pena. 5 anos para contravenção e 40 para o crime. Período de prova do sursis, gente. Olha só, mais uma diferença aqui, uma diferença bem técnica. O período de prova no crime é de 2 a 4 anos ou de 4 a 6 anos. E na contravenção penal é menor, é de 1 a 3 anos. Perceba que tudo no crime é maior e na contravenção é menor, porque a diferença é axiológica, como eu falei para vocês. Então, pune-se a tentativa do crime, não se pune a tentativa da contravenção penal. A pena do crime é 40 anos, a de contravenção é 5. No crime admite-se a essa territorialidade, na contravenção penal não. E aqui é a mesma coisa, 2 a 4 anos ou 4 a 6 anos e na contravenção apenas 1 a 3 anos. E você que não sabe o que é sursis é um benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, que significa a suspensão da execução da pena por prazo determinado, desde que vai ter algumas condições, e esse prazo denominado é período de prova. Então, esse período de prova no crime é maior do que na contravenção penal. E aqui, gente, isso aqui é interessante, ó, também está na lei de contravenções penais, mais uma diferença aqui, ó, é que no crime, em relação à ignorância ou compreensão errada da lei. No crime, o desconhecimento da lei é inexcusável, serve no máximo como atenuante de pena. Essa diferença aqui, o professor Rogério Sanches, ele fala muito sobre ela. No crime, o desconhecimento da lei é inexcusável, serve no máximo como atenuante da pena. Na contravenção penal, olha só, na contravenção penal, a lei pode deixar de ser aplicada quando a ignorância ou a errada compreensão for excusável. Isso aqui é importante, você tirar print disso aqui, ou pausar e ler de novo. O desconhecimento da lei é inexcusável no crime, a gente sabe disso. Ninguém pode alegar que não conhece a lei para cometer crimes. Então, ela no máximo vai servir como atenuante de pena, né, erro de proibição e tudo mais. Agora, contravenção penal, a lei pode deixar de ser aplicada quando a ignorância ou a errada, quando existir, né, uma ignorância ou uma compreensão errada da lei, ela for excusável, ou seja, desculpável. Tudo bem
Isso aqui, gente, é fundamental, a diferença entre crime e contravenção penal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e seja membro aqui do Simplificando, para entrar no grupo de Telegram, no Clube dos Criminalistas. Eu vou mandar questões exclusivas. Eu coloco todo esse material em PDF lá também no grupo. Enfim, tá muito legal lá. Mando questões exclusivas, dicas em áudio, eu mando podcasts praticamente de alguns temas de concurso. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fui!